Eu converso agora com o infectologista Dr. Álvaro Furtado, que sempre nos ajuda nessas questões de doença. Nos ajudou muito na Covid e vai nos explicar agora. Dr. Álvaro, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. O quão preocupante é essa primeira morte? Sabemos que a pessoa aqui no Brasil já tinha outros problemas de saúde, mas com todos os alertas vindos da OMS, ainda estamos numa pandemia de Covid. O quanto que a gente tem que se preocupar com a varíola dos macacos? Boa noite, doutor Álvaro. Boa noite, Márcio. Boa noite, espectadores do Prime Time. Márcio, a doença está avançando para outras populações. A gente já sabia que isso iria acontecer, né? Porque a gente tinha aquele nicho inicial concentrado na população de homem que faz sexo com homem. E assim como a epidemia de HIV, o vírus começa a circular em crianças, gestantes, mulheres, em pessoas com a imunidade mais baixa, e a nossa grande dúvida é entender até que ponto as pessoas com a imunidade mais baixa, as gestantes, os imunossuprimidos, podem ter alguma manifestação de gravidade dessa doença. Porque até então, os dados, os quase 20 mil casos que a gente tem hoje, né, documentados aí pela OMS, a maioria absoluta tinha doença de pele. Mas quando você começa a ter pessoas evoluindo para forma grave e até evoluindo para óbito, isso abre um sinal de alerta para a necessidade de um planejamento, especialmente, Márcio, no sentido da gente ter vacina antes que esse número de óbitos caminhe para valores mais significativos, né? Agora, a gente vai falar da questão de homens que fazem sexo com homens numa próxima pergunta, mas eu só queria saber, à luz do que o senhor disse, que ainda há dúvidas a serem respondidas sobre essa doença. E uma delas, para mim, é importante. Como explicar a velocidade dessa transmissão e principalmente as formas de transmissão? Já são todas conhecidas por vocês, especialistas? O senhor consegue detalhar isso para a gente? É uma boa pergunta. Assim como no começo da Covid, a gente inúmeras dúvidas com relação aos mecanismos de transmissão. Não sei se você lembra, Márcio, a Sim. gente ficava preocupado com superfície, em higienizar tudo que chegava em casa. O que a gente sabe hoje da monkeypox, da varíola de primatas, que o contato pele a pele, especialmente durante a atividade sexual, parece ser a forma mais importante de transmissão dessa doença. Obviamente, transmissão respiratória também está sendo documentada e conjecturada como uma forma de transmissão dessa doença. Compartilhamento de roupas, de objetos, de pessoas que estão com a doença, dormir na mesma cama, um contato mais próximo e que tenha diretamente essa questão do contato com pele. Essa parece a forma mais relevante de transmissão da varíola de primatas. Agora, não significa, Márcio, que não existam outras formas, que a gente precisa entender a magnitude e a importância dessas outras formas de transmissão. A gente está escutando aí o pessoal preocupado, eu estou andando de ônibus, pegando no corrimão, será que isso pode ser uma forma importante de transmissão? Muito provavelmente, Márcio, não é uma forma importante, mas a gente precisa estudar viabilidade de vírus em superfície, fazer todos os estudos que a gente fez durante a Covid-19, também porque essa clade, respondendo a sua pergunta, ela parece ser mais transmissível do que as clades, as variantes lá da África Ocidental, da África do Oeste, nos primeiros casos de monkeypox há 50 anos atrás. Então, talvez tenha acontecido alguma mutação, isso já está claro nos estudos genômicos, que tenha transformado esse vírus em um vírus mais transmissível do que os outros de varíola de primata. Agora, o senhor participa, nesse momento, de uma conferência da Organização Mundial da Saúde no Canadá sobre HIV. E como o senhor bem falou, é impossível não fazer a relação de como se classificava a AIDS lá no começo, na década de 80, uma doença gay, e o que se tentou fazer aqui agora com a varíola dos macacos. Era errado lá em 80 e é errado agora, mas como deixar isso mais claro ainda? Porque, como o senhor disse, todos podem pegar. Exatamente. Hoje a gente está aqui na Conferência Mundial de AIDS, existe uma plenária que a gente falou sobre monkeypox. Um dos maiores discussões foi estigma, porque a única coisa que aconteceu, Márcio, com a varíola de primatas, é que ela encontrou nesse nicho de homem que faz sexo com homem, o nicho de entrada do vírus. Agora, isso não significa que a doença está vinculada só a essa população, né? Já temos casos em mulheres, temos casos em crianças, em recém-nascidos. Então, toda vez que a gente vincula uma doença a uma população, a gente passa a não testar as outras populações, achando
que a doença só é daquele grupo populacional. Isso gera preconceito, gera estigma, tudo que a gente não gostaria e que já aconteceu na história recente de 40 anos da epidemia de HIV, a gente tem que evitar ao máximo. É uma doença de transmissão de contato pele a pele que encontrou na população de homem que faz sexo com homem uma forma de entrar para as outras populações. Agora, isso de forma alguma significa que a gente deva vincular, estereotipar essa doença na população especificamente que começaram os primeiros casos, né? E tomar todo cuidado com isso. Agora, que vacina é essa que o Brasil anunciou hoje que vai comprar 50 mil doses? O que sabemos sobre ela, doutor Álvaro? E qual é a eficiência da vacina e de remédios que, porventura, existam contra a varíola dos macacos? Olha, Márcio, eu tive a sorte hoje aqui de tomar a vacina no Canadá. Essa é uma vacina modificada, né? Uma vacina que não é a mesma da varíola que a gente tomava, uma vacina muito imunogênica, com poucos eventos adversos, em regime de 2 doses. Há poucos fabricantes globais para essa vacina, né? A gente está na mão aí de 1 ou 2 fabricantes. Então já existe uma lista enorme de encomenda de outros países. E o nosso temor é o seguinte: por mais que a gente tenha encomendado essa vacina para o Brasil, vai demorar alguns meses para essa vacina chegar. A epidemia, o surto cada vez mais vem aumentando. A gente que atende os pacientes no dia a dia, nos centros de referência, nas unidades, tem visto um aumento explosivo de casos nas últimas 2 semanas. O Brasil estava lá entre os 15º, 10º, já vai caminhar para os 5 países do mundo logo, logo aí, com relação ao número de casos. E esses últimos dias nos preocuparam, exatamente porque a gente não estava vendo caso em criança, estava vendo caso em gestante, estava vendo caso em populações que o vírus não tinha chegado ainda. E a gente não sabe, Márcio, o comportamento, por exemplo, desse caso de óbito que aconteceu hoje no Brasil, de pessoas com imunidade baixa, transplantados, oncológicos, pessoas que vivem com HIV com a imunidade baixa. Então, essa é a grande preocupação. É uma doença leve em pessoas que não têm comorbidades, mas pode assumir um caráter de gravidade até levar a óbito em outras populações. Outras informações sobre a varíola dos macacos você encontra em cnnbrasil.com.br. Doutor Álvaro Furtado, infectologista, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite.